É um programa sobre ações humanitárias. A gente quer agradecer a cada telespectador, a cada semeador da Boas Novas, que sustenta, que ajuda financeiramente, orando, participando. Deus abençoe a sua vida. E você que já foi e não é mais semeador, entra lá no nosso site, está na hora de voltar. É a hora de desafio. E nós estamos aqui hoje debatendo um tema que diz respeito a todos nós. Porque quando a gente pensa em ação humanitária, logo no início do programa foi esclarecido pelos três. A gente pensa ali em fronteiras. Mas, na verdade, a ação humanitária, ela se carece, se precisa dela onde quer que haja sofrimento. Então, se o seu próximo, se a pessoa próxima a você está sofrendo, então você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, de estender a mão. Tem um depoimento, aliás, antes da gente chamar o depoimento, só dizer também que no nosso site, além dos contatos da Cruz Vermelha e de outras instituições, inclusive dessas instituições que a Andréa mencionou, que alguém possa querer ajudar, tá certo, Andréa? No sentido de alcançar pessoas que estão com dificuldade. Mas vamos lá a mais um depoimento. A Organização das Nações Unidas tem como objetivo, desde a sua criação há 70 anos, em 1945, três objetivos principais. Tentar evitar guerras, ajudar o desenvolvimento econômico e social e promover os direitos humanos. Um dos pilares na prática, no terreno da nossa ação, é o trabalho humanitário, que significa ajudar a população, milhões de pessoas que precisam da ajuda internacional que a ONU leva para sobreviver, para melhorar suas condições de vida, para ter um teto, alimentação, condições mínimas de saúde. Quando nós falamos de assistência humanitária, falamos essencialmente de emergências. Emergências que podem ser provocadas por catástrofes naturais ou também, como infelizmente está acontecendo muito nesses últimos anos, por conflitos. Portanto, por exemplo, na situação mais grave que estamos enfrentando atualmente, na guerra civil na Síria, que não apenas matou mais de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas em 5 anos, mas também provocou um êxodo de milhões e milhões de sirianos que se transformaram em refugiados. Nesse caso, por exemplo, na Síria, na nossa ação qual é? Levar alimentação e algum tipo de assistência para as populações que ainda estão na Síria em áreas de guerra, o que é algo extremamente complicado porque depende de concessão de salvo-condutos, permissos de passagens, enfim, de tréguas humanitárias que em geral não são respeitadas, enfim, é uma situação de extrema dificuldade. Trabalhar com os refugiados nos países vizinhos e trabalhar também com os que pedem refúgio, então assistência aos que atravessam o mar e assim por diante. São desafios realmente intermináveis, nos parece, mas eu acho que nós não podemos, digamos, nos sentir intimidados, nos sentir acuados por essas situações. Eu acho que a forma que Cristo até quer que nós tenhamos diante de uma situação como essa, é que cada um faça com o seu próximo o que ele gostaria que o próximo fizesse com ele. Então, nesse sentido, se essas ações ou se esses conflitos, que são os mais visíveis, né, estão chamando mais atenção no momento, nos parecem tão distantes, a gente não sabe nem como chegar até eles, embora que recebemos algumas indicações aqui de como efetivamente até ajudar no conflito na Síria, eu creio que nós temos que sair desse programa com a consciência que a ação comunitária e humanitária, ela é extremamente comunitária, ou seja, na sua comunidade há pessoas que estão sofrendo, ou porque estão deslocadas, ou porque são imigrantes, ou porque são refugiados, ou porque simplesmente estão passando por uma dificuldade, não são nenhuma dessas aí, são brasileiros mesmo, que nasceram naquela cidade, mas que estão sofrendo, estão passando uma dificuldade muito grande. Eu sei que a Cruz Vermelha tem muitos projetos, não sei, eu gostaria que cada um de vocês falasse pelo menos de um projeto do coração que inspire as pessoas que estão nos assistindo em como elas podem fazer algo também no sentido de ação humanitária local. Bom, Rebeca, eu queria mencionar que nós, recentemente, o dia 25, lançamos um aplicativo de primeiros socorros
que todo mundo pode pegar no telefone, seja Android ou Apple, na Apple Store ou na Google Play, e pode ver dicas sobre primeiros socorros, que podem fazer, é gratuito. E como é o nome? É Cruz Vermelha? Socorrista Cruz Vermelha. A Socorrista então, Cruz Vermelha é o nome do vocês podem baixar, levam segundos e ali há muitas dicas. E além disso, depois podem ir a fazer os cursos na Cruz Vermelha, de 4 horas, de 8 horas, de 16 horas, e aprender. Agora, é interessante porque no Brasil só 95 mil pessoas receberam cursos de primeiros socorros. A Cruz Vermelha ministrou para 15 mil. Agora, na Alemanha, que tem 1/3 da população do Brasil, cada ano 1,5 milhão de pessoas fazem cursos de primeiros socorros, para ajudar-se eles, as suas famílias, os seus amigos, nas empresas, na comunidade. É uma questão de cultura, isso que eu falei. Lembra que no início do programa eu comentei sobre isso? Eu acho o brasileiro muito solidário, mas nós não temos uma cultura de voluntariado, uma cultura de humanitariado. Não porque sejamos, mas é porque, de alguma forma, mas eu creio que nós estamos aqui, água mole e pedra dura, justamente tentando trazer essa consciência daquilo que está disponível, daquilo que a gente pode fazer para ter mais condição de ajudar o próximo. Uma das coisas, por exemplo, é fazer um curso aqui. E baixar o aplicativo. E uma última coisa, Rebeca, muito importante. Cada ano no Brasil morrem aproximadamente 50 mil pessoas em acidentes de trânsito. Mais de 500 mil ficam afetados. E o impacto na economia do país é entre 1 ou 2% do produto interno bruto. O impacto familiar, nos amigos e tudo. Há que reduzir isso. Há que trabalhar para usar o cinto de segurança, usar o capacete. A maioria das pessoas que sofrem isto são motociclistas, pessoas na bicicleta, pedestres. E agora pessoas que estão no banco de trás do carro, que não colocam o cinto de segurança. Exatamente, entre 15 e 29 anos. Ou seja, a maior riqueza do Brasil, que são os seus jovens, estamos sem cuidar isso. Portanto, eu quero fazer um chamado. A humanidade também é a nossa família, a nossa comunidade. E a Cruz Vermelha os convida a fazer os cursos, a cuidar de vocês e a ser voluntários. Beca, eu estou gostando demais desse debate porque eu estou aprendendo pra caramba. Na perspectiva da igreja, eu vejo que as pessoas tratam muito da necessidade física, da necessidade emocional, mas às vezes as pessoas têm pouco cuidado com a necessidade espiritual. Eu nunca vou dizer que a gente não tem que ajudar no sofrimento alheio, nunca, nunca. A nossa igreja apoiou muito o Haiti, nós enviamos 10 toneladas de alimentos para Haiti, só a nossa igreja. A gente cuidou de 2 orfanatos que as crianças comiam dia sim, dia não, e a gente adotou esses 2 orfanatos, a gente construiu uma igreja no Haiti, com recursos da nossa igreja. Em Friburgo também a gente tinha um caminhão que foi doado para enviar alimentos. A gente, naquela situação de Friburgo, todos os dias o caminhão saía lotado de alimentos, a gente comprou fogão, geladeira, mas eu creio que a gente tem que entender o ser humano por completo. E eu vejo muitas instituições cuidando da necessidade física, e algumas cuidando da emocional, poucas, e praticamente nenhuma cuidando da necessidade espiritual. Então, o que a gente quis fazer no Haiti é cuidar deles como um todo, o ser humano como um todo. Então a gente, eu gosto dessas ações. Eu acho que para o Brasil a gente tem que olhar as necessidades do país, vendo também a necessidade do ser humano. Quando você falou, por exemplo, da questão de drogas ou da questão de acidentes, a gente vê que a maioria dos acidentes tem a ver com o quê? Com o uso de algum tipo de droga legalizada ou ilegal. Ou não, o álcool Ou seja, o ser humano, o brasileiro ou qualquer outra pessoa, mas brasileiro em especial, ele se permite muitas coisas. Então você vê que ele não é obediente nem à própria legislação, nem respeita a própria vida ou vida alheia, e nem tem nenhuma preocupação com o que isso vai gerar para o futuro espiritual dele. Olha só um minutinho, deixa ele só concluir. Ser voluntário é uma das possibilidades. Então, eu creio o seguinte, eu creio que nós como igreja podemos fazer o seguinte: nós podemos ajudar a Cruz Vermelha,
nós podemos ajudar outras organizações humanitárias, seja ONG ou não, mas a gente tem que dizer que se o ser humano não tiver alteração no seu ser, ele vai voltar à mesma situação. A situação de guerra, de guerrilhas, são por causa de pessoas que se contrapõem e não conseguem entrar no consenso. Partem para a guerra. Não conseguem se perdoar, não conseguem se reconciliar. Na nossa igreja, por exemplo, todo mês a gente envia toneladas de alimento para instituições que são orfanatos, são instituições que cuidam de pessoas com problemas de drogas. A gente cuida dessas necessidades, mas a gente vai lá para dizer também a esperança. Você pode mudar de vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre drogas. Você não leva só o peixe, então, você não. também ajuda a ensinar a pescar. Eu vejo um montão de gente falando sobre droga, mas eu não vejo muita gente dizendo que daqueles que são recuperados, a maioria deles, 70% a 80% deles, tem envolvimento com alguma igreja. Eles tomaram uma decisão... Até como forma de se libertar e ficar liberto. E continuar liberto. Manter-se as necessidades que levaram a pessoa para aquela situação, elas vão continuar existindo. Mas a perspectiva dela em relação à situação é que muda a vida dela. Então eu creio que nós podemos mudar o ser humano e a sociedade, mas eu creio que a melhor mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Minha linda. Sim, eu vejo como vergonhosa a atuação das instituições missionárias das igrejas em relação ao auxílio humanitário. É vergonhoso. Eu, quando pesquisei instituições para poder divulgar com as palestras da minha organização, eu só vi instituições católicas, Caritas, além das seculares, que eu não preciso nem falar em Cruz Vermelha, que é mais do que renomada. Então, o que acontece? E isso vai contra a própria palavra de Deus, porque entenda bem, quando Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 13 em diante, quando Jesus está num local deserto e prega e leva também a cura, ele chega no momento que os discípulos que não aprenderam nada com ele chegaram e falaram, olha só, o pessoal está com fome, despede a multidão para eles poderem comprar alimentos. Só que Jesus já sabia que naquela localidade não iam ter alimentos suficientes para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. E o que ele falou? Vocês é que devem dar o que comer. Então isso mostra que obra missionária não é só levar a palavra, não é só se preocupar com a questão espiritual. Obra missionária é fazer isso, que o ramo secular está fazendo, nós deixamos de lado. É muito vergonhoso você procurar no Brasil e não encontrar igrejas e instituições que se especializem em levar socorro para essas pessoas. E quando eu digo socorro, não é só para os nossos irmãos, socorro para os próprios muçulmanos. Querida bem, o que vai ganhar o mundo muçulmano para Cristo hoje, eu sou uma pessoa que estuda a área de relações internacionais do Oriente Médio. O que vai levar é o nosso testemunho, é nós demonstrarmos amor, compaixão por eles. Então não adianta eu falar, olha, Jesus é a solução. Deixa eu só terminar. Jesus é a solução quando você não utiliza a palavra só pela metade. Você tem que ver que em tudo, se você for ver os evangelhos, quando os próprios cristãos estavam sofrendo dificuldade para se manter, o apóstolo Paulo mandou levantar ofertas. A oferta foi para socorrer os pobres, aqueles que estavam necessitados. E hoje a gente está vendo uma crise gigantesca e não está havendo mobilização por parte de grandes lideranças da igreja hoje para tentar, pelo menos sentar, o que nós podemos fazer por essas vidas. Está aí colocado um desafio. Mas isso foi negociado, por exemplo, isso foi falado no Tratado de Lausanne. Querida, eu estou falando hoje, o que você conhece, quais as igrejas que estão fazendo um trabalho sério em socorro em relação às questões de conflito? E a questão do genocídio, isso não é nem debatido na igreja. Eu acho que a gente está aprendendo sobre isso. Olha só, eu já conversei com instituições missionárias, que eu não vou entrar aqui só por questão de ética, e não tiveram interesse em fazer trabalho para conscientizar a igreja para poder abençoar esse povo. Bem, a porta está aberta aqui, você está conscientizando. Vamos fazer o seguinte, Leandro, porque realmente nosso tempo ele passa. E, de alguma forma, eu acho que vocês estão falando, um está falando de uma metade do copo, outro está falando da outra metade do copo. Estão falando só pelo lado diferente, a mesma coisa. Um está dizendo, nós precisamos levar o pão, mas precisamos também levar Cristo. E você está dizendo, para poder levar Cristo em muitos lugares, eu tenho que primeiro levar o pão. É a parábola do bom samaritano que Cristo nos ensinou. Que às vezes a gente passa por perto de quem está sofrendo, mas eu também estou ajudando a estourar o tempo, então vamos ao intervalo e a gente volta já já, cada um de nós concluindo.